Vou apresentar o Tiago, nosso próximo painelista. O Tiago é psicólogo e psicoterapeuta em Florianópolis, da Clínica Elos. Ele é pós-graduado em psicologia especialista sartriana pela Unisul, também pós-graduado em obesidade, transtornos alimentares e cirurgia bariátrica, e também em cirurgia bariátrica e metabólica. Associado da Associação Brasileira do Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, e é docente nas áreas de avaliação psicológica para procedimentos cirúrgicos, tanatologia e perfil profissional. E hoje o Tiago vai nos apresentar o caso M, um olhar psicoterapêutico existencialista sistematizado. Obrigada, Tiago, desde já. Está contigo. Obrigado, Milene. Acho que todos estão me ouvindo e vendo, né? Tranquilo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade e confiança também. Estava aqui fazendo uma retrospectiva, assim, né, de como vim parar aqui. Acho isso relativamente interessante. Especialmente aqui a Dani e a Tânia, onde eu já tive o privilégio, antes mesmo de ser existencialistas, digamos assim, já conhecer. Não no NUCA, mas no NUT, onde trabalhávamos em outro cenário, inclusive político, onde a gente podia falar sobre álcool e outras drogas para o Brasil inteiro, né? Tínhamos um curso lá de 50 mil pessoas, educadores, enfim. E aí, no Psiclin, acabei conhecendo também já a Milene, a partir disso veio a pós, Zuleika, daí na pós-graduação, então, me fiz ali junto com a Fábio, com a Andrea, e aí fui conhecendo também a consciência e acabei parando junto ali com elas, congregando, né, sob o nosso olhar atento da Eliane e afetivo também. E na disciplina de clínica, né, a Eliane trouxe esse modelo que a Andrea apresentou, e o Sérgio também, na disciplina, ministrou lá uma apresentação, enfim, sobre o modelo que ele trouxe hoje, com mais robusto aqui. E a foi minha professora, então, assim, né, Zuleika também, tô aqui muito bem acompanhado. A ideia aqui, né, deixa eu ir abrindo, enquanto isso vou compartilhar minha tela, mas a ideia dessa apresentação, ela tem como objetivo realizar uma sistematização, né, de um caso clínico à luz do existencialismo, e não visa, né, necessariamente explicar, mas compreender a pessoa em seu modo de existir, e esse olhar renuncia, né, deixa eu ver aqui onde está, aqui, compartilhar a tela, deixa eu só, esse olhar renuncia, né, a uma explicação determinista a priori, e fundamenta-se na preservação do sentido da experiência da pessoa, né, como todos os outros mestres aqui anteriores já sinalizaram, né. Sartre, então, só quero revisitar, para talvez possa alguém estar novo, começando sua tarde, mas revisitar a fala de alguns colegas. Sartre traz uma nova proposta, então, da dimensão ontológica, né, da dimensão psicológica, perdão, fundamentada na fenomenologia. Essa proposta, então, contém uma nova dimensão, né, do sujeito, então, atribuindo a ele o papel de ser no mundo, viabilizando o conhecimento de sua personalidade por completo. A teoria do imaginário, né, que então apresenta um formato essencial de homem se relacionando, possibilitando seu movimento para o futuro. A teoria das emoções, né, sua compreensão frente à experimentação psicofísica, que todos aqui já trouxeram, e aonde, de maneira geral, o psicólogo clínico vai em busca ali para armar bem a atmosfera, e as suas significâncias na escolha do indivíduo, e o sujeito aí, como a Andrea falou aqui no finalzinho, o sujeito nas organizações sociais, então, toda uma teoria aí de processo de socialização e constituição dos grupos, na qual, inclusive, quem foi minha professora fora a Marisa. Então, eu sou da psicologia Elos, Elos Psicologia, aliás. Nós somos um grupo de existencialistas, nós temos ali
grande parte já fez a formação, outra parte já está inscrita para fazer essa turma, né? E temos também a professora Edelu, que na faculdade fez uma abertura para a gente ali do existencialismo. E na minha época de faculdade, acabei não passando ali no mini currículo, mas eu me formei pela Estácio de Sá, de Santa Catarina, na Unidade São José. E eu tive a Edelu, o professor Rodrigo Soler, que hoje está na FURB, a Micheline, né, que eu acho que está na Univale, o Almir, que está no SESUSC. Então, nós tivemos alguns olhares ali, mas não diretivamente, enquanto existencialismo clínico, né? Mas surgiu ali, instigou na gente, principalmente nesse grupo, que tem como base a Estácio, e a Morgânia e o Felipe, e o Fernando, que vem do SESUSC, mas que também aí tem toda a Tânia e o Almir hoje, que também estão ali. Então, esse nosso grupo visa elaborar, né? A gente tem um grupo de estudos, então a gente está sempre se aprimorando, junto com a Gabi, a Gabriela, que é do Psiclin, lá com a Dani, que é doutoranda, né? Iniciar o processo de doutoramento agora. Então, a gente está sempre buscando a leitura em Sartre, né? Nós estamos em Genet agora, então, maravilhado com essa leitura. E ali na Clínica Elos a gente consegue ter toda uma lógica de avaliação psicológica, avaliação jurídica, psicologia jurídica, neuropsicologia. A gente consegue congregar tudo no espectro do existencialismo. Eu gosto bastante dessa frase do Sartre, que está no Genet, que não há imaginário sem realidade, né? E especialmente para mim hoje, estar aqui favorece essa minha realidade, então vai ampliar aí o meu imaginário, né? E era a partir dessa frase que eu ia dimensionar, então, a questão ali, né, do que o Sartre traz como dimensão psicológica na fenomenologia. Partindo também dessa referida proposta, o homem é um ser no mundo, né? Então, a gente vai compreender sistematicamente esse homem como ser no mundo, um homem como ser temporal e histórico, né? E a dialética da relação, né? Então, eu-outro, indivíduo-sociedade, subjetividade-objetividade, o homem como um projeto e desejo de ser, e aí a questão da alienação, né? A má-fé e também o contraponto aqui da liberdade. Partindo da condição fatídica da realidade, então, é que a gente vai olhar esse caso, né? Como eu já vi os colegas ali, eu já diminuí algumas questões do caso, e aí essa realidade humana concreta, né, do corpo em si, e para a consciência, né, para si, que Sartre traz em 2002 ali, na sua ontologia, também no Genet. E aí cabe ao indagar, né, essa realidade, a composição dessa realidade humana, compreender a pessoa como um resultado de totalizações e não como um habitante, né, da consciência, o que significa, então, ontologicamente, ser um sujeito livre. Então, compreendendo a pessoa como um ser, acabei de falar, né, como ser no mundo, temporal, dialético, cabe constituir a partir das suas mediações que realizas com outros e com o mundo. Estamos situados em um contexto histórico criado por si próprio. A pessoa interioriza a história, fazendo-se singular universal e busca superá-la em sua originalidade, o que faz dela uma pessoa singular, original. Queria, antes de descer no meu próprio caso, trazer aqui uma questão de que perguntaram mais cedo ali pela manhã, e com o tempo corrido os colegas de alguma maneira não conseguiram responder, e traz aqui um pouco da minha realidade, a questão do psicótico, né, o olhar de alguma maneira do existencialismo, desse psicótico psiquiátrico. Então, o ser humano, quando não consegue, né, se ser sujeito de um projeto, ele não construiu a sua personalidade, né? Então, fica retido ali no seu puro subjetivismo. E aí compreender, então, essa subjetividade aí diferente de sujeito, e o ser, né, também como diferente de inviabilizar-se.
Então, a pessoa que não desenvolve a alteridade, né, nem a reciprocidade, ela não se socializou, ela não se teceu, né? Então, por isso que fica ali fica implicado fora do meio, né, fora dos outros, ela não se compreende, né, não se comprometeu nem com o seu ser, nem com o ser dos outros. Replicando aqui um pouco do que a Andrea também trouxe, a nossa tarefa, de maneira geral, enquanto psicoterapeuta, né, com o método teórico epistemológico, específico da investigação da realidade humana, e o existencialismo sartreano tem como tarefa colocar o projeto de ser da pessoa em suas próprias mãos, na medida em que isso o viabilizará como sujeito de sua vida e de sua trajetória. Né? A Dani traz isso no livro dela, e para mim aqui já é o começo de um processo e o próprio final do processo. Né? O começo, na medida que o sujeito, então, está em algum impasse ou complicação psicológica, e também na medida de que ele vai tendo e possuindo a sua autonomia de ser, né? Então ele vai conseguindo compreender-se ali sujeito, enfim, da sua própria trajetória, e aí não vai mais... Apareceu um erro aqui para mim. Ele não precisa mais... vai fazendo um desmame, de alguma maneira, do processo psicoterapêutico, porque as suas complicações passam, ou seu conhecimento, né, vai passando por outros lugares. Deixa eu passar aqui, agora foi. O caso M, né? Ela é uma mulher de 60 anos, mulher, filha, esposa, mãe. Ela é engenheira mecânica de formação, acadêmica, religiosa. Vale ressaltar, né, que é um caso que temos autorização para sinalizar ele aqui, e também que modificamos aqui uma série de detalhes para que a gente não consiga perceber o sujeito, né? Enfim, manter a ética aqui profissional. Ela é religiosa, né? Isso é bem significativo também na trajetória dela, e ela é obesa. Então, como a Milena trouxe ali, eu desde 2017 venho trabalhando com um grupo de médicos e na questão de desenvolvimento de saúde ampliada, e a obesidade, né, hoje na contemporaneidade, ela é considerada também pela OMS como uma pandemia, bem como o Covid, por exemplo. Os números são alarmantes, e ela é considerada hoje pela OMS como uma doença crônica. Então, nós da psicologia, de maneira geral, não estudamos sobre isso, né? E aí eu me vi ali numa possibilidade de fazer um trabalho, e aí descobri um universo aí, e o existencialismo, ele tem um olhar muito atento e muito contemporâneo para isso, né? Porque justamente pega o sujeito nas suas interações, o sujeito pele, digamos assim, né, por dentro. E então, né, os colegas aí que fazem suas formações, né, Zuleika, o próprio Ismael, né, Marisa da FURB, que a gente possa trazer isso, né, esse olhar também sobre a obesidade, e o contraponto da obesidade, que seriam também os transtornos alimentares, de maneira geral, né, o que eu costumo trazer ali como questões de corpo. Ela também chega muito terapeutizada, né, ela tem 30 anos, ela já vem há 30 anos em processo psicoterapêutico, e 20 anos e 10 anos com o mesmo psiquiatra, né? E ela traz, então, inicialmente, uma noção, né, de doença mental. Então, ela é diagnosticada, ela me chega, né, com conhecimento de transtorno de personalidade limítrofe, o que vulgarmente a gente vai conhecer como borderline, e um transtorno de humor de bipolaridade. E aí eu trago esse trecho que me assemelha muito, me faz muito lembrar desse caso, né? Sua vida se divide em duas partes heterogêneas, antes e depois do drama sagrado. Na verdade, não é incomum que a memória condense em um único momento. As contingências e o eternos recomeçam... Desculpe, as contingências e os eternos recomeços de uma vida individual, né? Então, isso demarca muito a trajetória dela, o quanto ela sempre assume uma divisão de ser, né? O olhar dela é sempre num paradoxo, o olhar dela é sempre numa ou tudo ou nada, como a gente vai visualizar daqui para frente, né?
A demanda inicial dela veio a partir de um processo de emagrecimento, no sentido de desenvolver saúde, tá? Busca um processo de emagrecimento, pois apresenta obesidade aferente, então, comorbidades significativas, né? Frente ao seu quadro de saúde, que estava complicado por hora, e ela visava, né? Visa, neste processo, uma melhor relação alimentar, bem como compreender-se eficiente na sua reeducação alimentar. E aí as queixas iniciais dela era um bojo de acessos que ela trazia na noção de surto, frente à questão da faculdade, né? Ela é acadêmica hoje de enfermagem. Então ali tinha toda uma ansiogenia e uma angústia que dificultava, em tese, o processo de emagrecimento. Mas na medida que nós fomos qualificando o caso, nós fomos percebendo que a questão da obesidade ali talvez era muito mais um subproduto, digamos, naquele momento crítico que ela estava vivenciando, e fomos ampliando, então, o bojo, o olhar atento, né, de desenvolvimento de saúde com ela. Então, M, 60 anos, nascida no oeste do Paraná, atualmente reside em Criciúma e já residiu em outras 8 cidades aí, por vários estados. Possui 4 irmãs, né? Então, aqui eu vou trazer um pouco das sessões iniciais, né? A qualificação ali que o sujeito costuma trazer, geralmente em queixa narrada ali, como a Andrea trouxe. Seu pai vive no interior do Paraná e é membro ativo de uma congregação religiosa, sempre foi muito passivo em casa, na infância, na adolescência e também nas suas escolhas. Sua mãe veio a falecer de tumor encefálico há mais ou menos uns 30 anos, também era uma paciente psiquiátrica, porque ela traz isso em sua fala, né, que ela é uma paciente psiquiátrica, e fora diversas vezes internadas por suas ideações suicidas, bem como por surtos psicóticos. Era uma mãe muito severa e agressiva com suas irmãs, mas sempre protegera M. Então aqui a gente já começa ali colocar os asteriscos, digamos assim, na medida que a gente vai fazendo esse apanhamento aí da trajetória quando o paciente vai nos relatando, né? Casou-se com J nos anos 80 e com ele teve 4 filhos. Então, todos os filhos, de maneira geral, casados, né? Apenas um viúvo, com filhos e bem profissionais, né? São profissionais bem locados nas suas respectivas áreas. E o casamento veio, então, como uma possibilidade de sair de casa. Não havia um amor em um primeiro momento, né? Ela já trouxe isso. Formada em engenharia mecânica, ela ingressou no curso nos anos 90 e só conseguiu se formar nos anos 2000, devido às muitas mudanças frente ao emprego do marido. Então, ela foi tendo que migrar de instituição por instituição na medida para se formar, e aí levou quase uma década aí para se tornar esta. E mesmo assim, ela consegue, né, se formar, e a sua última atuação profissional foi no meados de 2015 a 2017 em um projeto muito grande, com muitos colaboradores sob a sua supervisão. Hoje, quando, né, no momento que ela assume o processo psicoterapêutico, mas também hoje, ela não tinha um trabalho remunerado, fazendo ali uma dependência, então, desse casamento / marido. Ela entrou no processo psicoterapêutico no primeiro ano de enfermagem, mas esse primeiro ano era muito conturbado, né? E ela traz os acessos, que depois a gente foi desenvolvendo enquanto acesso, mas ela traz a noção da loucura muito presentemente, e o surto, porque a faculdade, uma instituição privada, como teria em tese poucos alunos, vai disponibilizando uma grade que dê conta, né, desse primeiro ano deles. Então, naquele momento, ela estava instalada na 5ª fase. Então, ela não tinha base de muitas coisas, mas já era cobrada ali. Então, aquilo mobilizava significativamente ela, né? Ela traz a religiosidade desde cedo. A família não era, mas ela já ia sozinha, né? Então, aí a gente vai também vendo uma compreensão. Pela manhã alguém perguntou também a questão de religiosidade, né? A gente vai trazer um pouco isso aqui. E ela ia com vizinhos. Hoje ela congrega, então, na Igreja Testemunha de Jeová,
Entretanto, já teve vínculo, né, na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, conhecida como os Mórmons. Então, na infância, ela ia com os vizinhos, e aí ali ela foi conhecendo e se desenvolvendo e forjando, né, no mundo da religiosidade, enfim, dessa espiritualidade, foi trazendo uma moral, né, uma racionalidade, enfim, um antropológico que vai se deslumbrar no sociológico, e aí que chega, então, nesse psicológico dela. Já iniciou diversos processos psicoterapêuticos em diversas abordagens, e naquele momento que ela veio me buscar, era como um processo plus, assim, ela já estava instalada, digamos, num processo junguiano, já fizera 4 anos, e lá ela desenvolvia nas sessões sonhos. Todas as sessões dela era desenvolvimento de sonhos, né? E a psicóloga tinha uma postura muito altiva, digamos assim. A psicóloga estava direcionava, né? Era um pouco propositiva demais, digamos assim, sinalizava algumas coisas do imaginário, né, pelo sonho, obviamente, e no mundo concreto era um pouco direcionadora. Então, a psicóloga em questão não concordava de ela cursar na área da saúde, pois, segundo a psicóloga, ela não tinha um controle de si mesma e nem uma inteligência emocional. Então, ela não pudera, né, se vislumbrar aí nessa área. Ela também se encontrava em acompanhamento psiquiátrico. A psiquiatra dela é psicanalista, né? Tem um olhar psicanalítico e já está com ela há 10 anos. Então, era o primeiro passo, né? Eu fui mostrando para ela que talvez ela devesse desenvolver esse processo de emagrecimento, essa questão de saúde ampliada, né? E o olhar da obesidade como cronicidade, enfim, com essa psicóloga, mas na medida que a gente fez a primeira sessão, sugeri para ela que ela conversasse então com a outra psicóloga e numa semana seguinte ela viesse e a gente veria, porque não caberia atuarmos 2 psicólogos ali, mais um psiquiatra, né, e com abordagens muito distintas, né. Eu consegui apresentar para ela um pouco do olhar do existencialismo já em primeira sessão. Fiz uma série de esquemas ali para ela, trazendo ela para a concretude, tendo em vista que a fala dela, né, vinha muito embebedada, embasada ali pelas análises e um imaginário. E naquele momento ela fazia uso contínuo de quetiapina, de 200 miligramas, melatonina, né, que é para dormir, quetiapina, enfim, mais dado para depressão, e atenolol, depressão e suplementação vitamínica, né? Mas ela trouxe já, né, nesse primeiro mês, assim, que fez um uso de dezenas aí de remédios e tentativas e psiquiatras, enfim, lembrando que ela se apresenta já em 30 anos desde a sua primeira crise, né? Desde o seu primeiro surto. E foi a psiquiatra dela uma grande incentivadora para que ela iniciasse o curso de enfermagem. Ela já fez algumas reeducações alimentares, mas não consegue manter o peso, né? Seu último processo foi com a nutricionista fulana, X, mas ela não consegue manter ali. E chama a atenção que por mais que ela tinha toda uma noção de inconsciente, uma noção mais imaginária, ela já em primeira sessão trouxe em uma pasta um bojo de fotos e ela foi me apresentando ali numa temporalidade para ser o mais objetiva possível, né? Então, ali já se instaurava ao meu olhar um certo paradoxo, né? Uma certa dicotomia ali. Vale ressaltar, né, que não cabe ao processo psicoterapeuta explicar ele, né, e sim compreendê-lo em sua maneira de existir, e a partir disso, então, visualizá-la como seu potencial de lançar-se, né, mostrando-se paradoxal, uma vez que o mundo se apresenta em possibilidades e, ao mesmo tempo, datada, aprisionando a liberdade e impedindo-a de transcender a realidade. Por não haver uma relação e uma reflexão, consciente desse processo.
E os processos psicoterapêuticos dela, né, terapêuticos dela anteriores, também não fomentavam esse lugar aí de reflexão, de uma transcendência. Hipervalorizava justamente um imaginário, não sociologizava, né, trazia ali as pessoas ao seu redor, né, o seu social como um imaginário. Então, assim, a mãe era o jacaré no sonho, quando ela estava um pouco mais conturbada, o sonho, a água do rio aparecia mais turva, então tinha todo um simbólico que a gente foi vagarosamente proporcionando um novo olhar, e na medida que iríamos proporcionando um novo olhar, iríamos recolhendo ela, então, daquele imaginário e proporcionando uma certa objetividade concreta, né? Tornando ela mais no mundo. Levamos a Amy, então, uma abertura ao fenômeno na própria experimentação de ser, visualizando-se assim a escolha de se fazer no mundo a partir de suas possibilidades. Então, ela veio totalmente totalizada, né, cristalizada. Então, buscamos uma volta às coisas, né? Uma suspensão do saber cristalizado e a valorização do fenômeno em si como um possível novo conhecimento de Amy. Então, era também muito angustiante para ela no começo, porque ela, por vezes, trouxe em sessão de que eu não a alcançava, tendo em vista que os outros profissionais acolhiam ela de maneira muito diferenciada, né? Acolhiam o discurso dela. E na maneira que eu solicitava para que ela retornasse ao fenômeno, né? Retornasse às coisas, fazendo, né? Tentando ali fazer uma suspensão de um saber, tirando ela, né? Desse saber imaginário, retida nessa percepção, para ela aquilo era como se não houvesse um acolhimento. Então a gente teve que ser bem estratégico e acolher, inclusive por muito tempo, um olhar psicanalítico, que era onde ela tinha um domínio maior, e fazendo leituras e aproximações até então, que em algum momento ela deixa de citar Freud e cita aí Sartre, e aí a gente faz até uma brincadeira em sessão, porque ela vai conseguindo então se perceber ali de maneira diferenciada. Esse novo conhecimento, né, se dá então num manejo amarrado, dimensionado sempre na relação entre pessoa e objeto, né? No Eses e Noema ali que a gente consegue enxergar na literatura com mais clareza. Então, como eu já falei, a gente vai fazer uma compreensão sintética aqui, pois não vai dar para a gente elaborar o caso todo, né? Eu vi os colegas eles se apertando e eu já começo a me apertar também porque eu já vejo aqui o horário, mas a compreensão de Amy se faz a partir da sua condição e realidade, né? Me faço homem ao compreender-me como tal. Então, esse entendimento nos obriga a olhar para ela como uma totalização em curso, né? O futuro está sempre nos chegando, e não como uma totalidade. E isso é indispensável, né? Acredito eu, para o psicoterapeuta existencialista. A gente não pega o sujeito como um total, né? A gente pega ele como uma totalização. Partindo de que os fenômenos se manifestam como são, ou seja, né, dizem sobre si mesmo, pode-se considerar que a descrição das experiências é uma abertura, e aqui o método progressivo e regressivo, que permite o acesso ao mundo de Amy, inclusive o seu discurso no qual é possível localizá-la de forma a elucidar o sentido das experimentações psicofísicas em ocorrências específicas. Então, a gente sai daquele todo que ela era, né, e vai mostrando ela nas ocorrências específicas, nesse tecimento, né, nesse junto ao outro, nessa realidade concreta, num antropológico, amarrado num sociológico, produzindo um psicológico e aí mostrando a necessidade desse tecimento que, de maneira geral, ela teve uma certa incapacidade, vamos dizer assim, de se formatando na medida do campo possível que ela tinha. Os significados, então, foram surgindo nesse processo reflexivo e a abstração da realidade trará a compreensão em si de suas mediações e acerca de suas escolhas, e não fazendo a manutenção de ser em essência. Ela tinha muito isso, né? Então,
eu sou doente mental, eu sou maluca, para a família eu sou isso. Então, sempre aquela noção de essência, e a gente foi quebrando por dentro, né, em pele, digamos assim, essa dinâmica. E aí, coube a Amy se experimentar próximo à sua concretude, seus desejos, emoções, sentimentos, e nessa escuta, admitir uma autonomia de ser, permitindo novos modelos possíveis de ser no mundo. Não que seja fácil, né? Não que seja linear, mas cabe, sem sombra de dúvida, ao nosso usuário, cliente, paciente aí, eleger-se também nesse lugar. Assim, torna-se viável uma ampliação do futuro com novos olhares, novas significações, não mais comprometida pelo estreitamento existencial desencadeado pelo passado absolutizado. Então, né, os colegas já trouxeram isso de maneira geral. A gente vai partir então dessa realidade humana, universal singular, universal pela universalidade singular da história humana e singular pelas singularidades universalizantes dos seus projetos, diz Sartre. Então, a realidade humana, né, da paciente era num paradoxo muito significativo, né? A sua metamorfose, digamos assim, foi nessa dicotomia. Então, ela era, ou na sua infância, na sua adolescência, tinha o severo e a amorosidade, né? Tinha a exigência de ser e tinha a condição, a possibilidade de ser. Tinha o prazer de ser e tinha o prazer de ato, né? Então, a gente foi conseguindo, na trajetória do processo psicoterapêutico, desenvolver com ela e apresentar a dinâmica de estruturação de personalidade dela, né? Então, esse sociológico, esse desejo de ser, assumindo um certo deslocamento da realidade, né? E aí o que dificulta, né? Assumir ela, uma dificuldade de sincronicidade da materialidade antropológica e sociológica, né? Então, resgatar, coube a gente resgatá-la nas situações psicofísicas, né? Resgatando sua condição de sujeito e aí saindo dessa espontaneidade e assumindo uma criticidade, né? Ela estava retida, então, nessa percepção de um eu vazio, então o que dificultava muito tanto a compreensão de tecimento quanto o fazer do tecimento agora, né? E aí apresentar essa realidade humana para ela nos dá a condição de ela se implicar com a materialidade, né? Que a sua dinâmica de amarração de personalidade se darem no seu desejo, né? E projeto de ser, faltou aqui, que se revela, pois ao mesmo tempo que é única, também se resulta de um tempo, de uma cultura, de sua história, né? E a gente faz esse universal singular para ela, mostrando, né, todos os perfis dela nesse primeiro momento. Então eu faço esse desenho com todos os pacientes, mostrando ali como que ela foi singularizando toda a relação, né, que ela traz, todas as situações ou ocorrências que ela traz, a gente vai demarcando aí em perfis, como o André já trouxe. Então, sexo, o psiquiatra, a família, a saúde, o corpo, o amor, a psicoterapia, a maneira de estudar, o casamento, a igreja. Então, a gente vai vendo que, no caso dela, ela foi sempre singularizando isso numa dicotomia, num paradoxo entre o certo e o errado. Uma leitura muito cristã, no caso dela, e aí a gente também teve que ir à igreja, né, no concreto da igreja, para atualizar algumas coisas, porque a igreja, no caso dela, veio a somar ela, a trazer ela para a realidade e não para afastar, né? A igreja, conseguimos compreender que a igreja não era a alienação, a má-fé era muito mais de como ela se relacionava com a igreja, de como a igreja também se relacionava com ela, né? Inclusive, neste ano, a igreja fundamentou o papel da mulher, trouxe aí uma série de questões importantes no empoderamento, assumiu cargos. Então a gente conseguiu fazer mais um processo de localização bem interessante ali com ela. E aí disso vai resultar então uma produção de um psicológico, né? A abertura de uma inteligibilidade existencialista. O sofrimento psicofísico configura-se, né, como uma decorrência da relação entre o singular e o universal no tempo vivido, né? Então, na medida que isso aqui vai se atritando, enfim, nós vamos nos fazendo.
E aí essa frase do Sartre eu acho muito interessante e trabalho bastante ela, somos também o que fazemos, né? Então a gente mostra para ela que ela está sempre num processo, numa interação. A lógica de perfis, então na medida que a gente vai conseguindo mostrar um psicológico para ela, nós também iniciamos realizando uma abertura para que a MC compreendesse em fenômeno, incluindo sua saúde, a partir de uma perspectiva sócio-histórica e dialética, dando uma noção de perfis em interação, um ser em situação, né? Então, ela traz aqui os primeiros perfis, eu coloquei, então, a família ampliada, a família nuclear, a igreja, as terapêuticas em si, o corpo, né? E a noção de doença mental. E aí, aqui a gente pôde perceber um eu vazio, né? Seguia uma lógica analítica e vivenciava uma dinâmica já armada, retida no imaginário passado, sem uma real sociologização, né? Potencializa-se a compreensão de mediação que realiza com os outros e com o mundo, então, assim, é indispensável, né? Para um psicoterapeuta existencialista, não tem como não colocar o sujeito no mundo, o sujeito nas interações, o sujeito em família, enfim, como seio maior ainda da sociedade, principalmente para alguém que é cristão. E aí a ideia de social como uma trama, né, como um tecimento de uma realidade antropológica, sociológica, em alteridade e reciprocidade e resultando aí de um eu, né? Então, o eu não é um ego totalizado, o eu não é uma essência, e sim esse tecimento, né? Esse forjar-se, e aí que vai se experimentar em um eu psicofísico. Aqui é um pouco muito próximo da consciência, eu, de maneira geral, replico um pouco diferenciado no sentido de que, na medida que a gente vai compreendendo o antropológico e o sociológico, a gente já vai delimitando esse lugar a partir desse quadro aqui, eu vou realmente escrevendo em cima disso, então, onde é que está o antropológico dela, qual é, onde estava, né, qual era, o sociológico também, os tecimentos ali feitos ou não feitos, né, a qualidade daquilo, as alteridades, o engajamento, enfim, e a gente vai fazendo isso, vai fazendo esse corre, digamos assim, por todos os perfis. Então, aqui a gente faz essa caminhada em todos os perfis, primeiro, né, nas queixas, as queixas, ao meu entender, elas são totalizações, elas são consciências de primeiro grau, o sujeito está se descrevendo, né, não necessariamente a queixa é trazida, né, não necessariamente ele se fornece, né, ele fornece sem ser visto, então fica ali muito mais numa espontaneidade, e depois, então, a gente caminha para as localizações, já trazendo os campos de possibilidade como, então, uma consciência de segundo grau ali, fazendo o que os outros colegas já trouxeram como uma reflexão purificadora, né? E é isso tudo na ótica de compreensão de ser, numa fisiologia, né? Eu gosto bastante de trabalhar essa noção de corpo, então, assim, apresentar o sujeito, inclusive, enquanto o nosso corpo está preparado em funções orgânicas, hormonais, para dar uma experimentação corpórea, mas que pode ser diferente de uma compreensão de ser, e é isso, tudo vai dar um bojo ali de futuro. Essa questão da fisiologia, quero ressaltar que não é no sentido de um diagnóstico ou de um enquadramento, mas respostas limitadas que o corpo traz, né? E aí eu trago até uma apropriação da neurociência, acho que o existencialismo consegue pleitear um lado muito paralelo frente a essa modernidade, esse olhar hoje biomédica, digamos assim. Então a gente consegue fazer essa compreensão de ser esse psicofísico, né? O psico no sentido da compreensão de ser e o físico aí, esse fisiológico atuante, que vai sempre estar amarrado a um futuro, né? Então as queixas apresentam-se... Milene, a gente combinou de que tu ia me dar, tu ia me avisar, mas eu tô sem o chat aqui, não tô conseguindo, tá? Então, qualquer coisa, tu me dá um gritinho. Perdão, achei que você estava vendo. Desculpa. Agora, então, faltam uns 2 minutinhos. Ok, vou voar aqui. Então, as queixas, né? Na medida a gente vai trazendo a consciência para o sujeito, né? Então, as queixas, né, apresentam-se as ocorrências e sua narrativa a uma consciência não tética, né, de si, então uma consciência de primeiro grau. Sinalizamos que a interpretação psicológica é uma racionalidade de um cogito passado em uma atmosfera engatilhada, né, em uma função noemática, né, frente ao objeto emocionador, atuando sobre um perfil que resulta
então, o seu ser psicofísico. E a gente traz ali, nas queixas, um indicativo de saber de ser, que geralmente é uma totalização do que o sujeito acredita. E as localizações, então, arma-se já em outra consciência que põe como objeto aquela primeira. Então, sendo assim, um objeto de consciência reflexiva, acontecendo aqui a consciência purificadora, né, uma consciência de segundo grau. Já um domínio do cogito, então aqui, como uma força do passado, como uma interpretação psicológica não sendo uma certeza, e uma percepção do corpo em consciência, né? Então, em si para si, saindo dessa lógica essencialista e uma produção de uma nova realidade. Produzir consciência, né? Ao descrever as queixas, M existe em si, já que apenas relata. Assim se faz necessário é que as queixas existam para M. Então, a gente troca, né? Teve que trocar a performance e a lógica que ela tinha de processo psicoterapêutico, saindo, então, dessa queixa trazida e fazendo ela ser vista, né? Esse homem, né? Ela em ação, ela em atmosfera, né? Produzindo, então, ali uma certa problemática. Ou seja, cabe à atitude, né, psicoterapêutica entender e proporcionar uma diferenciação junto à pessoa em como as queixas a afetam psicofisicamente e como ela se percebe frente à ocorrência, né? Então, a queixa, eu busco trabalhar nesse modelo, ela vai chegar trazendo, então, um perfil muito claro dela. A gente vai, então, fazer uma ocorrência das descrições, uma ocorrência, né? Então, a gente vai fazer a descrição fenomenológica, mostrar para ela as forças virtuais do passado, esse objeto emocionador, então, vai dar aqui para ela vai assumir uma atmosfera e vai voltar, então, né? Aqui é o projeto desejo e projeto de ser, né? Então, uma compreensão de ser, né? Mais uma fisiologia, então ela vai se totalizar, ela vai acabar se sabendo nessa. No caso dela, por exemplo, a igreja enquanto papel de mulher, então ela era passiva, na faculdade, então ela era incompetente, na família ela era a louca, então tinha ali todo um padrão já estabelecido, toda uma totalização. Na medida que a gente vai assumindo, né, a gente inverte então a lógica, ela mesmo já se traz em atmosfera, já compreende as forças virtuais, né? E aí, então, assumimos a ocorrência, localizamos esse objeto, partimos, então, deste perfil para ela compreender tanto o seu saber, né, a sua fisiologia, mas já com uma noção de futuro. Então, isso se faz por dentro, né? Não é só no processo descritivo, ela tem que se sentir na pele, ela tem que estar inserida ali, né? Ela tem que se experimentar, né? Nós temos que dar a ela uma função de ser sujeito, né? Colocar o paciente dentro de suas relações, na pele, enfim. Falar de dentro da atmosfera e na medida que arma-se, né, essa atmosfera, então o seu psicofísico assume-se. Depois a gente vai para as forças do passado, então mostrando as situações, né? Amarra uma compreensão de ser, então aquelas perguntas, né? Desde quando, como era, como se lembra, mostrando para ela, né, esse transitar no mundo. Então ela nasce, vai se colocando no mundo aqui. Eu gosto de fazer isso com o paciente, também elaborando, né, o psicológico, o sociológico, o antropológico nessa realidade do transitar, né, na medida que ela vai se forjando nos seus tecimentos. E eu brinco com ele que todos nós temos uma lógica, digamos assim, né? E aí aqui no caso dela seria 2A, 4B, 2C, e aí a partir disso que ela vai então para um campo de possibilidades. Eu brinco nessa questão de lógica, principalmente porque como eu trabalho com muitos psiquiatras, o diagnóstico vem muito demarcado às vezes, e aí eu trago aquilo como um caminhar no mundo, né? A psicopatologia como uma possibilidade de ser, assim, né? Não como uma totalização do ser. Então, os fenômenos semelhantes se originam na dialética temporal, antropológica, sociológica, na qual M esteve inserida, ou seja, M produziu no descritivo e comparativo de sua historicidade universal singular dessas ocorrências. Então, ela sai, né, ali ela vai muito mais segura para o campo de possibilidades dela, compreendendo, então, e aí as forças do passado, as forças virtuais que Sartre traz, diminui significativamente na atmosfera dela, tendo em vista que ela tem um melhor domínio tanto do corpo, né, quanto ali da produção de consciência. Eu vou passar aqui alguns slides, enfim, eu vou passar
esse slide, mas não quero me estender, né? A gente traz ali, Sartre, consigo pegar essa frase do Sartre e apresento para ela, né, que a crise originária também lhe parece sob aspecto de uma metamorfose. A criança tranquila transformou-se subitamente ambivalente, sente horror e nostalgia. Então ela tem muito isso com ela, o horror e a nostalgia, né? O amor e o horror, né? Ela está sempre cíclica, o tempo, ela sente que o tempo já parou para ela, mas se aflora quando vê os campos de possibilidade. A certeza de que M tem de si contradiz a verdade que os outros lhe dão, né? Para M pertencer a alguém, ela precisa se pertencer a alguém, cresce piedosa, mas não lhe cabe ser piedosa consigo, né? Ela é a feia em casa, mas bela no colégio, a filha incompetente, mas admirável profissional e acadêmica, enfim. E aqui, nas minhas considerações finais, o proposto dessa apresentação não se esgota, né, nessa questão, mas demonstra um olhar e uma abertura a serem explorados para novos caminhos possíveis. Defendo, então, que a escolha para a complicação psicológica de M não ocorre de forma aleatória ou por acaso, mas por ser compreendida enquanto possibilidade fatídica da realidade humana, concreta, na qual assumir uma contradição de ser tem função como um possível concreto de ser também no mundo. Fora preciso que M compreendesse sua história, contatasse seus processos de responsabilização, isto é, que pensasse e repensasse suas escolhas e ações por meio de um processo existencialista. O reconhecimento da responsabilidade ocorre quando M torna-se capaz de dar-se conta de sua subjetividade e apropriar-se de suas próprias experimentações. Esse reconhecimento é fundamental, pois são seus atos que lhe definem e não a liberdade sem responsabilidade, né? Então, aqui, muito obrigado. Acho que dei uma corrida aqui, mas também me coloco a disponibilidade para saciar algum tipo de pergunta. Aqui estão nossas mídias, o meu contato. E devolvo aí a palavra para a organização, já pedindo desculpas. Imagina, Thiago. Obrigada a você. Falha minha que eu não conferi se você estava vendo o chat. Mas deu tudo certo. E que bacana, né, esse outro formato que você nos traz de a gente olhar a metodologia aplicada no caso específico, né? Acho que foi rico de agora, né, a gente ver esse olhar por dentro,